outubro de 1962. O mundo prendeu a respiração. Por 13 dias de puro terror, a humanidade esteve à beira da aniquilação nuclear. Uma dança perigosa entre duas superpotências, com o destino de todos em jogo. Este não é um filme de ficção, mas a história real de como o mundo quase acabou. Esta é a história da crise dos mísseis de Cuba. Para entender como chegamos a esse ponto, precisamos voltar um pouco no tempo. A Guerra Fria estava no seu auge. Estados Unidos e União Soviética, capitalismo contra comunismo, travavam uma batalha ideológica global. A corrida armamentista era frenética, com ambos os lados acumulando arsenais nucleares capazes de destruir o planeta várias vezes. Cada movimento era visto como uma provocação, e a desconfiança era a regra. Nesse cenário, um pequeno país caribenho tornou-se o epicentro da tensão: Cuba. Em 1959, Fidel Castro liderou uma revolução que derrubou o ditador Fulgêncio Batista, alinhado aos americanos. Castro rapidamente se aproximou da União Soviética, buscando um aliado poderoso contra a hostilidade dos Estados Unidos, que ficava a apenas 145 quilômetros de distância. Para Washington, ter um Estado comunista tão perto era inaceitável. A CIA até tentou derrubar Castro na desastrada invasão da Baía dos Porcos em 1961, mas falhou, empurrando Cuba ainda mais para os braços de Moscou. Para o líder soviético Nikita Khrushchev, essa aliança era uma oportunidade de ouro. Os ZSEA tinham mísseis nucleares na Turquia e na Itália, apontados diretamente para a União Soviética. Colocar mísseis em Cuba seria a resposta perfeita, nivelando o campo de jogo estratégico. A descoberta que iniciou o pesadelo aconteceu em 14 de outubro de 1962. Um avião espião americano, U-2, voando a alta altitude sobre Cuba, tirou fotografias chocantes. As imagens, analisadas por especialistas, não deixavam dúvidas. Os soviéticos estavam construindo bases para mísseis nucleares de médio e longo alcance. Quando o presidente John F. Kennedy viu as fotos, ele soube que o mundo havia mudado. Os mísseis em Cuba poderiam atingir Washington, D.C. em questão de minutos, eliminando qualquer chance de retaliação. O pânico se instalou na Casa Branca. Kennedy reuniu um grupo de conselheiros de alto escalão, conhecido como ExComm, para decidir o que fazer. As opções eram terríveis. Dentro do ExComm, as opiniões estavam divididas. Os militares, liderados pelo general Curtis LeMay, defendiam uma ação imediata e agressiva, ataques aéreos para destruir as bases de mísseis, seguidos por uma invasão de Cuba. Era uma solução rápida, mas com um risco altíssimo de provocar uma guerra nuclear total. Se um único míssil fosse lançado em resposta, milhões morreriam. Outros conselheiros, como o secretário de Defesa Robert McNamara, preferiam uma abordagem mais cautelosa. Eles propuseram um bloqueio naval, ou como foi chamado diplomaticamente, uma quarentena, para impedir que mais navios soviéticos com equipamento militar chegassem a Cuba. Isso daria tempo para a diplomacia, mas também poderia ser visto como um ato de guerra. Kennedy, atormentado pela responsabilidade, sabia que uma decisão errada poderia significar o fim da civilização. Em 22 de outubro, Kennedy se dirigiu à nação e ao mundo em um discurso televisionado histórico, com uma expressão séria, e revelou a existência dos mísseis soviéticos em Cuba e anunciou a decisão de impor uma quarentena naval ao redor da ilha. Ele deixou claro que qualquer lançamento de míssil de Cuba contra qualquer nação, no hemisfério ocidental, seria considerado um ataque da União Soviética contra os Estados Unidos, exigindo uma retaliação nuclear completa. A mensagem era clara: o mundo parou. As pessoas correram para os supermercados estocando comida e água. Exercícios de evacuação foram realizados em escolas. A ameaça de uma guerra nuclear, antes algo abstrato, tornou-se terrivelmente real. Nos dias seguintes, o mundo observou enquanto navios de guerra americanos formavam um anel de aço ao redor de Cuba, e navios soviéticos se aproximavam, testando a determinação americana. A tensão era insuportável. Nos bastidores, longe dos olhos do público, uma negociação desesperada começou.
As comunicações eram lentas e cheias de desconfiança. Mensagens eram trocadas através de canais diplomáticos e até por meio de intermediários não oficiais. Khrushchev enviou uma primeira carta a Kennedy, mais emocional e pessoal, sugerindo a retirada dos mísseis em troca de uma promessa americana de não invadir Cuba. Parecia um avanço. Mas no dia seguinte, uma segunda carta chegou, muito mais dura e oficial, adicionando uma nova exigência: a remoção dos mísseis americanos Júpiter da Turquia. Isso complicou tudo. O ex-com ficou confuso. Qual carta valia? Aconselhado por seu irmão, o procurador-geral Robert Kennedy, o presidente decidiu por uma estratégia brilhante e arriscada: ignorar a segunda carta e responder publicamente à primeira, aceitando a proposta original. Secretamente, no entanto, Robert Kennedy se encontrou com o embaixador soviético e deu a garantia verbal de que os mísseis na Turquia seriam retirados alguns meses depois, mas isso não poderia ser parte do acordo público, para não parecer uma troca que enfraqueceria a NATO. No domingo, 28 de outubro, quando a tensão atingiu o seu pico absoluto, a notícia que o mundo esperava finalmente chegou. A Rádio Moscou anunciou que a União Soviética desmontaria as bases de mísseis em Cuba e os levaria de volta para casa. Em troca, os Estados Unidos prometeram publicamente não invadir Cuba e secretamente retirar seus mísseis da Turquia. Um suspiro coletivo de alívio varreu o planeta. A crise havia acabado. A humanidade tinha olhado para o abismo e recuado no último segundo. O mundo saiu mudado para sempre. Os líderes perceberam o quão perto estiveram da catástrofe e tomaram medidas para evitar que isso acontecesse novamente. Uma linha direta de comunicação, o famoso telefone vermelho, foi instalada entre a Casa Branca e o Kremlin para permitir um diálogo rápido em futuras crises. A crise dos mísseis de Cuba nos ensinou uma lição aterrorizante sobre os perigos da era nuclear, mas também demonstrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, a diplomacia e a liderança corajosa podem prevalecer sobre a guerra. Uma lição que nunca devemos esquecer. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que moldaram nosso mundo.